Estamos iniciando mais um programa Saúde em Dia. Você acha que tem uma postura corporal correta? É isso que nós vamos saber conversando com o fisioterapeuta Dr. Antônio Luiz Palma Conce, o Toís Aconce. Toís, prazer imenso recebê-lo aqui no nosso programa. Prazer meu, Alessandro. Obrigado pela oportunidade aí. Eu tenho certeza que vamos esclarecer muitas dúvidas, a respeito em relação à postura corporal com os nossos telespectadores. Sem dúvida. A postura, Toís, é um fator determinante para as lombalgias? Ou para explicar para o pessoal, lombalgia é uma dor que acontece na região das costas, né, Toís? Perfeito, Luciano. A lombalgia, ela é um fator determinante. A hiperlordose, que a gente chama, ela traz um comprometimento na coluna lombar e provavelmente ela vai ter dor. Muitas vezes essa dor na lombar, ela não é propriamente da coluna lombar, e sim quadril. Às vezes que a gente chama, porque na verdade é o seguinte, a articulação ela tem um movimento tridimensional. E ela flexiona, ela estende, ela lateraliza. E se ela perder esse jogo articular, por exemplo, numa articulação sacroiliaca, ela vai transmitir essa dor para a coluna lombar. Consequentemente, a pessoa acha que está com a lombalgia e, na verdade, o problema não é ali na lombar. Na verdade, ela está com uma lombalgia, mas a causa primordial não é na coluna lombar, e sim no quadril. Então, a hora que a gente manipula esse quadril, que traz, de novo, esse jogo articular, a dor na lombar, essa lombalgia vai cessar. Toís, uma coisa que a gente muito ouve, dos nossos pacientes, por exemplo, fez muitos exames, vários exames, todos normais, mas continua com dor na coluna. O que você fala para eles? Perfeito. Na verdade, como eu acabei de dizer, toda articulação existe um jogo articular. Então, o que acontece? Com a perda desse jogo articular, que um segmento da coluna perde a mobilidade, ele fica fixo, então tem uma reação, um fator reacional na vizinhança, se for coluna, nas vértebras acima, que elas vão ficar hipermóvel, vai aumentar a mobilidade nesse segmento vertebral. Então o que acontece? Vai trazer um espasmo muscular, a musculatura toda ela vai contrair, traz um processo inflamatório e consequentemente dor. Então o que teria que fazer? Trazer de volta esse jogo articular. Às vezes a vértebra... Você trouxe aí, a coluna, para mostrar. Trouxe aqui, para poder ficar mais fácil aqui. O que acontece? Às vezes a dor na coluna lombar. Então nós temos aqui uma articulação sacroiliaca, essa articulação. E esse saco com relação a esse ilíaco, esse osso com relação a esse aqui, ele existe uma dissociação, ele existe um movimento. Se porventura você der um impacto aqui, ou uma queda, ou um degrau que você pisou, assim, mais desavisado, fixar e perder esse jogo articular, você vai ter uma dor aqui na coluna lombar. E essa dor na coluna lombar não é propriamente dela. O que aconteceu aqui? Vai ter um espasmo muscular, vai ter um processo inflamatório. Por quê? Porque perdeu a mobilidade dessa articulação. Então, na manobra, a gente traz a mobilidade de volta e essa dor aqui vai cessar. Quer dizer, tomar muito cuidado, então, em salto, Toís? Às vezes a pessoa fala, vou pular, é baixinho, eu vou pular. Mas se pular de mau jeito, numa posição não correta, vai lesar essa articulação. Ele vai trazer um comprometimento nessa articulação. Quer dizer, comprometer o jogo articular, que é uma movimentação tridimensional, ele vai travar, vai perder essa mobilidade e vai ter uma reação na vizinhança aqui aumentada. Então vai trazer essas lombalgias que muitas vezes não é da coluna lombar. Às vezes pode acontecer uma rotação de vértebra. Vou pegar uma mais para cima aqui que vai ficar mais fácil. É mais fácil. A vértebra rodou. Então aí o que acontece? Então a gente tem uma dor nessa, pode ter rodado uma vértebra aqui embaixo. Então sim, aí o problema é vertebral e não sacroiliaca. Exatamente, na região mais acima do sacro. Sim, aí o que teria que fazer? Fazer uma manobra, reposicionar essa vértebra e todo aquele processo, aquela cadeia de espasmo muscular, dor e processo inflamatório, vai cessar, quebra esse ciclo e volta à paz. Toís, mas esse reposicionamento dessa vértebra, então a curiosidade, é feito na fisioterapia ou é feito somente com cirurgia?
Não, não, não. Esse é feito na fisioterapia, é uma manobra que a gente faz e remodela, a gente reposiciona, remodela não, a gente reposiciona as vértebras. Não é uma intervenção cirúrgica. Graças a Deus, né? Quer dizer, se a fisioterapia tem condições de melhorar essa parte? Sim. A intervenção cirúrgica é, no caso de uma hérnia, né? Uma hérnia de disco extrusa, que aí ele tem que, o cirurgião vai ter que fazer uma artrodese, fixar a vértebra. Aí é um quadro assim mais severo, um quadro mais crítico. Mas, enquanto a gente puder resolver, exatamente, antes de chegar se puder no ponto desse, fazer, né? Fazendo um procedimento não invasivo, ou seja, não cirúrgico, lógico que é muito melhor. Sem dúvida. Toís, eu gostaria que você comentasse com os nossos telespectadores os fatores, né, que causam uma má postura. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do fisioterapeuta Toís Aconça, falando sobre postura corporal. Toís, te perguntei agora há pouco os fatores que causam uma má postura. Quais seriam eles? São vários comprometimentos que fazem um desvio na postura ideal. Entre eles, o estresse, a imobilidade, a fraqueza muscular, o encurtamento muscular, a timidez, o indivíduo ele faz uma postura de defesa e compromete aí a postura ideal, ela vai fazer um desvio. Agora, nós temos também aí as escolioses, as lordoses, a hiperlordose, né? As artroses, que são comprometimentos que podem e vão acarretar um desvio da postura ideal. E qual seria a postura ideal, Toís? Postura ideal seria aquela postura que você vai ter um maior equilíbrio na tua estrutura de suporte, por exemplo. Se você estiver em pé, você vai ter que um equilíbrio maior nos pés, de uma forma que ele vai ter um menor gasto energético e uma maior eficiência mecânica. Ou seja, se a pessoa estiver sentada, por exemplo, igual esse senhor ele é um terceira idade, é um senhor que tem 80 anos e ele está numa postura em cima do cavalo, uma postura ideal, porque ele está equilibrado, ele está com pouco gasto energético e qualquer movimento do cavalo, ele tem uma boa eficiência mecânica. Toís, e para corrigir então uma má postura, o que é feito? Como se pode corrigir isso? A princípio, a gente precisa saber qual a causa da má postura. Por exemplo, às vezes uma pessoa muito inativa, ela não tem um suporte muscular que vá propiciar a ela uma postura ideal, ou uma timidez, ou algumas patologias, por exemplo, a escoliose, alguma patologia assim que prejudica a postura ideal, que a pessoa não consegue fazer a postura ideal. Porque, na verdade, o cérebro ele tem uma imagem corporal. Então, a gente tem que trabalhar, pela reeducação postural global, a gente trabalha essa imagem no cérebro e também trabalha os desvios, também trabalha as fixações, as rotações vertebrais, ou uma fixação daquela articulação que nós comentamos, sacroiliaca, que aquilo ela vai proporcionar uma hipermobilidade reacional que vai prejudicar a postura, por conta de dor. Ou seja, realmente é uma reeducação postural mesmo, né, Toís? Reeducação postural. E falar em reeducação postural, por exemplo, a pessoa que tem dor nas costas, fazendo RPG, corrige ou não é o caso? Quando chega um paciente para mim com dor, primeiro eu vou investigar, vou fechar o diagnóstico fisioterápico, qual o motivo da dor. Então, muitas e muitas vezes, você precisa fazer a correção mecânica para depois a gente pensar em trabalhar a postura. Que, na verdade, o trabalho da reeducação postural, ela é um fortalecimento daquela musculatura profunda, aquela musculatura paravertebral. Mas para a gente poder trabalhar isso, que na verdade é uma isometria, para a gente poder fazer um fortalecimento nessa musculatura profunda, o indivíduo tem que estar sem dor. Senão a gente não consegue. Doutor, muita gente pensa, né, que tem dor nas pernas e atribui a coluna. É verdade isso? Existem dois tipos de dores, uma dor projetada e uma dor referida. Eu tenho um problema na vértebra, vamos dizer aqui na coluna lombar baixa, eu tenho aqui na vértebra L5. Então essa vértebra aqui rodou, tá? Então aqui, se eu palpar essa vértebra, eu vou referir dor. Então essa é uma dor referida. Agora, se tiver um edema,
que pinçar uma raiz dessa nervosa, ou a própria vértebra pinçar, normalmente o que pinça a raiz nervosa é o edema. Então eu vou ter uma dor projetada. O que é isso? Eu vou ter uma dor lá, se for da L5, eu vou ter uma dor lá no tibial anterior, lá na canela. Por quê? Em razão desse pensamento. Vou ter uma dor a gente chama dermátomo, mas uma dor, vai ter o caminho da raiz nervosa que vai referir uma dor projetada. Então, e que acontece muito na hernia de disco, né, Toís? Que acontece muito na hernia de disco. Que comprime a terminação nervosa, né? Perfeitamente. A hernia de disco o que acontece? O edema, muitas vezes, pinça essa raiz nervosa, pinça essa terminação nervosa e vai ter uma dor projetada aí de membro inferior, que às vezes chega lá no pé. Ô, Toís, fazendo assim uma correção postural, né, uma correção vertebral, tem que fazer exercício para melhorar essa postura, continuar sempre com a postura boa, ou melhorando, corrigindo essa rotação, a pessoa normalmente já fica com a postura boa? Não. O ideal é o exercício na vida da gente, é como a gente escova os dentes, né, tomar banho. É uma profilaxia, tem que ser feito diariamente. O exercício, ele é necessário para uma boa postura ou não tem nada a ver? Não. Perfeitamente. O encurtamento muscular, ele é primordial no desvio da postura. Nesse caso, essa criança ela tem um encurtamento ali da panturrilha que traciona, olha, a cabeça ali da tíbia e que vai refletir na coluna lombar. Então, ela tem um desvio da postura ideal. Por quê? Por conta de encurtamento. A respiração, Toís, ela pode interferir na postura ou nada a ver? Pode, Luciano. A respiração, nós temos um diafragma que ele é responsável pela respiração. Então, na inspiração ele desce, na expiração ele sobe. Então, o que acontece? A pessoa que ela tem uma respiração muito apical, muito torácica, porque a respiração ideal da respiração tem que ser tóraco-abdominal, tóraco-abdominal. A pessoa, principalmente a mulher, que ela não admite uma respiração abdominal, ela encolhe a barriga e fica uma respiração bastante torácica, vai acontecer uma lordose diafragmática. Então, o que acontece? O diafragma, esse músculo responsável pela respiração, o pilar dele é na 12ª vértebra torácica. Então, ele vai fazer essa lordose e começa a tracionar esse pilar diafragmático e tem comprometimento na postura. Toís, e um trabalho muscular mal administrado pode trazer problema para a postura? É outro grande problema que nós, fisioterapeutas e educadores físicos, nós temos observado que existe algumas pessoas que eles pensam que o trabalho muscular, ele existe uma simetria, parte anterior com a parte posterior. Pega um segmento, um braço, existe o bíceps e o tríceps. O bíceps tem que ser simétrico ao tríceps. Por quê? Senão, se ele perder essa harmonia, a pessoa começa a fazer uma postura de fechamento. Ou seja, tem que trabalhar tudo em conjunto. Tem que trabalhar em conjunto. Existe uma simetria que ela tem que ser seguida. Não é entrar e fazer força, não é isso. É um trabalho realmente muscular e a pessoa bem trabalhada, ela é harmônica. Você olha, ela tem uma postura bonita, não é uma postura de fechamento, a postura, entendeu? A questão não é ser o músculo desenvolvido, ele tem que ser bem trabalhado. Bem trabalhado, né? Toís, eu gostaria que você comentasse alguma coisa também sobre as mochilas escolares. Só que antes nós vamos fazer um breve intervalo, já voltamos com o programa Saúde em Dia. Voltamos com o programa Saúde em Dia e hoje com a presença do fisioterapeuta Toís Aconce. Toís, antes dos comerciais, eu te perguntei as mochilas escolares, né? Como que fica na postura corporal? As mochilas, o grande problema das mochilas é o peso que eles colocam, que as crianças colocam dentro da mochila. Então, tem que controlar esse peso, porque o que acontece? A criança coloca de um lado, de um ombro, então é onde é o início das escolioses, porque nessa fase, até cessar o crescimento, é a fase que a gente consegue trazer essa coluna para a postura, para as curvaturas fisiológicas, mas também é a fase que faz os grandes desvios. Toís, falando em coluna, tem muita gente que costuma instalar a coluna, ou então colocar a coluna no lugar, não é como o pessoal fala, mas isso é lógico, não é um profissional da saúde, não é um fisioterapeuta.
É correto fazer isso? Tem que tomar muito cuidado, né? As pessoas, né? O leigo chega, não, eu coloco a tua coluna no lugar, eu instalei, eu coloquei ela no lugar. Olha, uma vértebra que ela roda, vamos dizer, para o lado direito, se a pessoa, ela já está rodada para o lado direito, a pessoa vem e aperta, forçando mais ainda esse desvio da posição correta da vértebra, isso é extremamente prejudicial. E assim, eles falam, não, mas ela estalou é porque ela voltou para o lugar. O estalo... Ou saiu do lugar. Ou saiu do lugar. O estalo não tem nada a ver com a estrutura vertebral. O estalo simplesmente é CO2, é gás carbônico que forma no líquido sinovial. Em toda articulação tem uma cápsula articular e dentro tem um líquido que banha as estruturas todas. E ali forma uma alta tensão superficial, forma umas vesículazinhas de CO2, que quando ele é apertado, ele estala. Então as pessoas falam, não, estalou, coloquei no lugar. Tem que tomar muito cuidado, porque nem sempre, às vezes, assim... Estou com uma dor nas costas, preciso instalar. Às vezes é uma dor visceral, não é de estrutura. Não é bem ali, né? Não é bem ali. Às vezes você tem uma dor na torácica alta lá na T2, isso aí é coração. Então a gente tem as artrites reumatoides, a gente tem comprometimento visceral, a gente tem uns osteosarcomas, tem tumor ósseo. Então tem que tomar muito cuidado, precisa ser muito bem diagnosticado, precisa saber realmente aonde você está mexendo. Ou seja, quem está nos assistindo aí, tomar cuidado, né, Toís? Tomar cuidado. Procurar um profissional mesmo, claro, né? Principalmente o fisioterapeuta, né? A figura do fisioterapeuta. Que tenha formação nessas manipulações. Porque normalmente quem coloca a coluna no lugar, né, a maioria é tudo leigo, não sabe nem o que está fazendo, né, Toís? Tem que tomar muito cuidado. Eles pensam que estalou. E na realidade, a hora que estala, tem um alívio imediato, que diminui a pressão, a pessoa sente um alívio, mas muitas vezes existe a maneira correta. Você tem que identificar para que lado que a vértebra rodou. Ela rodou realmente? O problema é na estrutura ou é uma dor visceral? Não, eu estou com um problema aí na torácica, igual a gente comentou, na torácica alta lá. É uma dor do coração, dali a pouco a pessoa está infartando aí. Exatamente. E a pessoa, e o leigo está lá mexendo na coluna, pensando que é uma dor na estrutura, que é uma disfunção estrutural. E não é assim. E até o efeito psicológico, né? A pessoa vai, estica para um lado, estica para o outro, a pessoa sente bem, né? Toís, uma coisa que a gente sempre ouve, e acho que é uma dúvida de muita gente, por exemplo, uma pessoa com uma carteira, essas carteiras principalmente grossas, né, no bolso de trás da calça e senta. Isso deve interferir na postura da pessoa. Sim. Tudo que provoca um desvio. Veja bem, você coloca uma carteira de forma que você aperte aqui esse osso, chamado isquio. Então o que acontece? Se ficar muito tempo nessa posição, ele vai fazer um desvio aqui e vai fazer uma fixação sacroilíaca. Eu vou perder essa movimentação tridimensional. Ou seja, esse sacro ele não vai mais dissociar, ele não vai mais ter aquele jogo articular. E aí acontece a fixação, aí é aquela velha história, né? Essa região aqui vai ficar com a mobilidade aumentada, reacional a essa perda de mobilidade aqui, dor na coluna, processo inflamatório, ou seja, vai entortar toda a coluna, né? Entorta toda a coluna. Então assim, agora, mas se eu colocar a carteira de modo que ela não fixa aqui, ela fica mais na coxa, aí até tudo bem. Mas o ideal é colocar a carteira aí no bolso da frente. E o mesmo celular, o pessoal está usando no bolso de trás da calça, né? Então tudo isso acho que acaba atrapalhando, né? Se qualquer ação que faça um desvio de quadril, você pode fixar ele nessa posição e ter umas lombalgias, que na verdade nada mais é do que o posicionamento do quadril. Então, vamos passar para as perguntas dos nossos telespectadores? Vamos lá? Primeira pergunta, já. A má postura pode trazer vários tipos de lesões. Cuidar dela no trabalho, em casa e principalmente no lazer, fazer caminhadas e alongamentos promovem a saúde e combatem outros tipos de lesões. Eu quero saber qual é a melhor postura quando se caminha. Ana, caminhar sempre vai fazer bem à saúde, tá? Agora, tem algumas particularidades ali que a gente tem que prestar atenção. O caminhar é calcanhar, planta e ponta. Se você tiver com um calçado, um tênis, a prova de impacto, né, com amortecedor, caminhe à vontade que vai te fazer muito bem. Próxima pergunta.
quais os cuidados que devemos ter no trabalho? Caroline, os cuidados no trabalho, o dia a dia, dependendo do teu serviço, você tem que procurar não sacrificar a tua coluna. Você vai pegar um peso, flexiona os joelhos, dobra, não faz aquela flexão de coluna com as pernas estendidas. Então, basicamente, você vai, a hora que você fizer uma posição, uma postura inadequada, a própria coluna, ela vai te dar um lembretezinho. Próxima pergunta, Jean. Quais as doenças que estão associadas à má postura? Naira, a má postura, uma doença assim que é muito característica da má postura são as hérnias de disco. Então, o núcleo do disco, ele vai se deslocando até fazer a protrusão, fazer a hérnia, até fazer propriamente a hérnia. E aí já é um processo cirúrgico, então tem que tomar certo cuidado. Vamos cuidar da postura, né, Thaís? Cuidar da postura. O que se pode fazer para escolher um bom profissional? Bárbara, aí o bom profissional vai mais do feeling, né? Do trabalho que o profissional está fazendo, você tem que investigar e vai e conversa com o profissional, pergunta qual é a causa. Olha, eu tenho uma dor nas costas, qual é a causa? Normalmente o médico já dá o diagnóstico, né? A gente tem que partir dessa premissa, mas o diagnóstico fisioterapêutico, fisioterápico, é do profissional que vai lhe manipular, que vai lhe fazer um trabalho para corrigir o problema. Próxima pergunta, Jean. Qual a melhor forma de estar levantando uma caixa, um peso? Reinaldo, a melhor forma de levantar o peso, levantar uma caixa, é usar as pernas. Você tem que agachar e trazer o peso o mais próximo possível do teu centro de gravidade. Ou seja, você vai colar o peso no teu corpo, você não vai pegar distante do teu tórax. Traz o peso no tórax, usa as pernas, não vai ter problema. Tem mais alguma pergunta, Jean? Eu queria perguntar para o doutor, quais cuidados que as mães devem ter com a criança ao carregar da mochila escolar? Bom, doutor Luciano, um abraço e até a próxima semana. Se Deus quiser, fica com Deus. Rosélia, o que a gente precisa verificar é o peso dessas mochilas. E, quer dizer, a criança está em formação, a estrutura dela ainda está muito flexível. Se a criança pega e coloca peso num ombro só, ela vai fazer uma escoliose, vai fazer uma deformidade, vai comprometer essa estrutura. Se realmente vai usar mochila, é preferível que se coloque ela nas costas, já que agora aquela bolsa que tem uma rodinha seria melhor. Porque a criança vai simplesmente puxar, ela não vai comprometer a estrutura com peso adicional. Thaís, infelizmente está acabando o nosso tempo, né? Eu acredito que a partir de hoje, quem ficar com postura incorreta, com postura errada, depois dessa aula que você deu, é só quem quiser mesmo, né, Thaís? Thaís, te agradeço, muito obrigado pela presença e fica à vontade se quiser mandar algum recado para os nossos telespectadores. Luciano, muito obrigado. Não, tenho só que agradecer, né, a oportunidade. E aos nossos telespectadores que cuidem da sua coluna aí para lá na frente ter uma qualidade de vida compatível com a saúde, tá? Exatamente, como você falou, hoje, né, a pessoa pode não estar sentindo tanto, mas com o passar do tempo, com o passar da idade, né, isso aí pode acarretar algum problema mais sério para a pessoa, né, vai ter um prejuízo na qualidade de vida, né? Vai ter dor, vai ter que ficar aguentando os fisioterapeutas, os médicos da vida aí, né? Então, sucesso. É isso aí. Thaís, muito obrigado pela presença. Chegamos então ao final de mais um programa Saúde em Dia. Fiquem com Deus e até a próxima semana. Yeah.